Boa tarde a você, ouvinte do Sintonia da Tarde, e também a você, internauta do Tribuna do Leste. Falamos ao vivo aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil, com mais uma edição do Ronda 106. E no dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. E a gente vai falar sobre a importância dessa data, o mês de março, que é o mês da mulher, apesar de todos os meses ser os meses das mulheres, mas a data, o dia 8 é uma data que é referência em relação ao Dia Internacional da Mulher. Conosco aqui, doutora Adriane Ribeiro, delegada especializada de atendimento à mulher, participando novamente aqui conosco. Obrigado pela participação, doutora Adriane. Uma boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, como sempre, né? Toda semana estamos aí. Com certeza, doutora. Vamos falar da importância do Dia Internacional da Mulher para a conscientização sobre a violência contra a mulher. Então, Danilo, né, mais um ano estamos aí falando sobre o mesmo assunto, né, o Dia Internacional da Mulher, que ele foi reconhecido em 1975 pela ONU, né, desde então a gente comemora o dia 8 de março como sendo o Dia Internacional da Mulher. E esse dia, Danilo, é um dia para a gente receber flores? Sim, talvez sim, sem problema algum, mas muito mais do que isso é reconhecer todas as lutas que foram travadas no passado pelas mulheres e que nos fizeram chegar nos dias de hoje, assumindo as responsabilidades e os papéis que a gente tem, né? Até porque você sabe muito bem que antigamente o homem era a figura central do lar e a mulher sempre aquele papel de assumir a casa, o lar, as crianças. Então é um mês para a gente celebrar, sim, grandes vitórias, mas é um mês também para a gente refletir sobre os desafios que a gente ainda tem para enfrentar, sobre principalmente a desigualdade de gênero. Correto, doutora. E quais são os principais tipos, a gente tem tratado, sempre trata desse assunto, os principais tipos de violência contra a mulher e como identificá-los? Então, Danilo, existem 5 tipos de violência que são elencados lá na Lei Maria da Penha, né? Desde 2006, a lei entrou em vigor e ela elencou os 5 tipos de violência, que muitas pessoas acham que apenas existe a violência física, mas além da violência física, existe a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. E às vezes, Danilo, a gente tem uma tendência a colocar as violências em determinados níveis. Mas a gente tem que dizer que nenhuma violência é mais importante que a outra, nenhuma é mais grave que a outra. Na verdade, ela é grave para quem está vivenciando o problema. Às vezes, aquela pessoa que recebeu uma simples ameaça, vamos dizer assim, né, que a ameaça nunca é simples, mas vamos dizer assim, acha que aquilo é menos grave que uma agressão. Mas, na verdade, só quem está vivenciando sabe o quão aquilo é importante, né, e que precisa ter uma solução para aquele caso. E como a Lei Maria da Penha protege as mulheres vítimas de violência e quais medidas podem ser tomadas para garantir sua segurança? Então, Danilo, a Lei Maria da Penha, ela trouxe aí diversos institutos, né? Sendo que um deles de proteção mesmo real à mulher foi a medida protetiva, né? As mulheres têm o direito de, se sofrerem qualquer um dos 5 tipos de violência, comparecerem à delegacia para requerer esse tipo de medida. E qual é a finalidade dela? É fazer com que aquela decisão judicial, né, que quem defere mesmo é o juiz, faça com que aquele agressor não se aproxime mais daquela mulher, não entre em contato com ela e não pratique novas violações, né? Ou seja, não pratique um daqueles 5 tipos de violência. Então esse é o grande papel e a grande importância da medida protetiva que veio aí com a Lei Maria da Penha. Além da Lei Maria da Penha, existem outras medidas que resguardam as mulheres, de certa forma, doutor? Sim, Danilo. Infelizmente, né, a Lei Maria da Penha, vamos dizer que ela foi algo que foi um divisor de água em nossas vidas, né? Ela trouxe aí o direito de todas as mulheres viverem sem violência. Mas, infelizmente, ela não foi suficiente. Então, com certa frequência, os legisladores têm que, né, colocar leis para serem seguidas voltadas apenas para as mulheres. A gente pode citar aí a lei do feminicídio, né? Que antigamente um homem que matava uma mulher estava inserido ali no artigo 121 normal do homicídio. Hoje em dia a gente já tem a lei do feminicídio, onde a pena é maior, onde existem ali as causas de aumento de pena, como por exemplo se um homem matar uma mulher na presença dos filhos, né? A gente pode dar o exemplo da lei do feminicídio. E também temos aí a lei Carolina Dickmann, né? Que é aquela lei, né, que impede aí as invasões nos crimes cibernéticos para que os agressores não tenham ali acesso aos conteúdos privativos da vítima e divulguem. Aqui em Manhuaçu tem ocorrido palestras em escolas, uma parceria da Superintendência Regional de Ensino com a Polícia Civil. Como é que é a importância de trabalhar este tema junto a jovens, crianças e adolescentes, de certa forma?
Danilo, é de extrema importância, né, que a gente trabalhe essa temática com as crianças desde novinhas, justamente porque a gente sabe muito bem que muitas delas vivem em lares violentos, então elas serão ali as pessoas, né, as crianças que poderão fazer diferença na vida delas, porque a gente sabe que as mulheres muitas das vezes naturalizam a violência como se fosse algo comum. E a criança simplesmente vê aquilo como exemplo e cresce achando que aquilo é normal. Só que quando ela se conversa sobre isso, a gente se conscientiza crianças nesse sentido, elas passam a ser o exemplo da casa para virar e falar: ô pai, você não pode bater na minha mãe não. Mãe, você não deve tolerar isso não, você deve denunciar. É uma situação difícil, Danilo, a gente entende, né, perfeitamente que sair do ciclo da violência é algo extremamente complicado. Existe aí uma dependência emocional, uma dependência financeira, temos a vergonha, temos o medo, são inúmeras as justificativas para as mulheres não saírem daquele ciclo vicioso. Contudo, a gente sempre recomenda que as mulheres criem coragem, procurem os órgãos, né, a rede de proteção existente no município, como o CREAS, o CRAS, a Defensoria, justamente para que elas saiam desse ciclo de violência e não corram o risco de serem as próximas vítimas de um feminicídio. Com certeza, doutora Adeline, a gente agradece a participação novamente e as orientações fornecidas. Tá ótimo, Danilo, muito obrigada, eu que agradeço, né, mais uma vez a participação. Obrigado, doutora Adeline Ribeiro, pela participação. Moreira, a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 106.